A mídia sempre tece comentários sobre os resultados de julgamento e muitas vezes a população acredita que a pena aplicada não foi justa, ou muito leve, ou muito pesada. Vamos conhecer o que diz a legislação brasileira sobre penas. A legislação brasileira estabelece penas de reclusão em regra, que são aquelas mais longas, combinadas aos crimes mais graves, como, por exemplo, homicídio, estupro, latrocínio, roubo, enquanto as de detenção aos crimes mais leves, sendo as penas de multa aplicáveis de forma alternativa e cumulativa, em regra reservada para as condutas previstas na Lei de Contravenções Penais. Penas restritivas de direitos, ou também chamadas alternativas à prisão, elas estão previstas no artigo 43 e 44 do Código Penal e substituem as penas privativas de liberdade dos casos estabelecidos em lei. Essas penas alternativas, elas lamentavelmente não são muito utilizadas pelos aplicadores da lei, os juízes. Eles são muito tímidos em aplicação a essas penas. Normalmente elas substituem as penas privativas de liberdade e têm um resultado muito mais satisfatório do que o encarceramento. Da prisão em flagrante. Pois bem, a prisão em flagrante é interessante principalmente para aqueles que atuam no serviço de vigilância da universidade. Os casos de prisão em flagrante estão estabelecidos na Lei Processual Penal, mais especificamente no Código de Processo Penal, em seus artigos 301 a 309, sendo que o artigo 310 trata da possibilidade do juiz conceder ao autuado liberdade provisória, nos casos permitidos em lei. No cargo de agente de segurança interna, posso efetuar prisão em flagrante? Se essa é a dúvida, vamos estudar para entender e aprender o que fazer em algumas situações. Ora, veja bem, nesses casos de você agindo como agente de segurança interna, você pode efetuar o flagrante sim. A Lei Processual Penal permite, de forma expressa, a prisão em flagrante de quem quer que seja encontrado nessa situação, por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode efetuar a prisão em flagrante de quem quer que seja encontrado em flagrante, ou seja, aquela pessoa que está cometendo um crime ou acaba de cometê-lo. E as autoridades e seus agentes, então os delegados de polícia e os seus agentes, os policiais, podem prender também, mas só que para eles aí é um dever. Enquanto que para o particular é uma faculdade, para o agente ou a própria autoridade é um dever. Ou seja, se eu ver alguém cometendo um crime, eu não sou obrigado a ir lá e prender o sujeito. Agora, no entanto, vocês, como na condição de agente de segurança interna, vocês têm a obrigação, ou seja, vocês têm também o dever de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Como eu disse em reunião anterior, vocês não vão também bancar o herói. Vocês normalmente devem chamar a polícia militar, que é bem mais preparada, bem mais municiada, tem armamento, para que possa efetuar a prisão de alguém que seja encontrado em flagrante delito. Agora, volto a repetir, qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que seja encontrado em situação de flagrante. E o que é flagrante? Considera-se em flagrante delito aquela pessoa que está cometendo a infração, ou acaba de cometê-la, ou ainda ela é perseguida logo após a prática de uma atividade criminosa, ou ainda ela pode ser encontrada logo depois na posse de instrumentos, como por exemplo um revólver, uma faca, ou até na posse de objetos, como talão de cheque, documentos falsificados, em sua posse que façam presumir, por isso também chamado flagrante presumido, que ela é o autor de um fato criminoso. Então existem 4 modalidades, aí, 4 situações em que a pessoa pode ser presa em flagrante. Tem que se afastar aí de imediato a ideia de que a pessoa após 24 horas não pode ser presa. Pode sim, desde que ela seja perseguida logo após o cometimento da infração. Se essa perseguição durar mais de 24 horas, desde que incontinente, desde que ininterrupta, ela ainda pode ser presa em flagrante delito. Ou seja, essa visão de que o povo tem de que a pessoa não pode ser presa após 24 horas do cometimento de um crime é errônea. A pessoa pode sim ser presa, mas desde que haja perseguição logo após e essa perseguição seja ininterrupta. Para melhor esclarecimento sobre essa temática, prisão em flagrante, os senhores podem consultar o site da TV Justiça, que é bastante acessado, inclusive bastante conhecido já da população. Lá vocês obterão melhor esclarecimento a respeito desse tema. Agora nós vamos passar de uma forma bem rápida para apreciar aí as infrações de natureza administrativa, das proibições do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Paraná, a Lei 6.174/70, a gente pretende, em rápidas passadas, dar uma noção básica do que é a infração administrativa.
visto que todos os servidores, pelo menos os estatutários, que são a maioria da universidade, estão sujeitos à disciplina estabelecida no Estatuto dos Funcionários Civis do Estado do Paraná, que, como já disse, é a Lei 6.174, de 16 de novembro de 1970, bem como do seu regimento geral. Então, além do Estatuto, nós temos também o regimento geral, que disciplina de forma mais clara o processamento na apuração dessas infrações ditas administrativas. Para que tenhamos, assim, uma visão, pelo menos básica, do que é a infração administrativa, nós temos que primeiro fornecer aos senhores o que o Estatuto fala a respeito, principalmente, do dever do funcionário. O artigo 279 trata dos deveres do funcionário. O inciso número 1 diz que o primeiro dever é a assiduidade. Segundo, pontualidade. Terceiro, urbanidade, discrição, lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir. O próximo inciso 6, observância das normas legais e regulamentares. O próximo, o inciso 7, obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. E assim por diante, vai até o inciso 21. Eu li aqui apenas os principais deveres do funcionário estatutário. Ainda é necessário também comunicar aos senhores o que é proibido, né, ao funcionário. O artigo 285 do nosso Estatuto determina que é proibido ao funcionário, eu vou ler apenas alguns dos incisos, eles estão elencados em 21 incisos, eu vou ler apenas aqui uns 3. O inciso 4º, por exemplo, ele determina que é proibido do funcionário valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade do cargo ou função. O inciso 11º também proíbe ao funcionário de revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão do cargo ou função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo. Um outro inciso que eu também separei aqui é o inciso 12º, que também é proibido ao funcionário cometer a pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seu subordinado. Por exemplo, eu não posso trazer uma pessoa para me substituir. Eu até citei o exemplo quando falei com os funcionários. Um professor, por exemplo, trazer uma outra pessoa para dar uma aula. Não pode, é somente ele que tem o dever de exercer essa atividade, não pode outorgar isso para outra pessoa, a não ser nos casos previstos em lei. Ainda é necessário alertar também os senhores que o funcionário ele é responsável tanto civil, quanto penal, quanto administrativamente. Ou seja, muitas vezes ele é processado na esfera administrativa, dentro da universidade, e também é processado na esfera penal, pelo cometimento de um ilícito penal. E também na esfera civil, ele poderá ser acionado também pelo Estado para reparar o dano causado à instituição. Então, a responsabilidade ela é tripla, é civil, administrativa e penal.